Olá, alunos e alunas da Escola Dominical, mais uma semana de estudo e hoje nós vamos estar falando sobre imposição de mãos. É a lição de número 12 da nossa apostila. Deus possa abençoar a sua vida, que possa te dar compreensão e entendimento da sua palavra para que você compreenda aquilo que o Senhor Ele tem para falar para cada um de nós nesta semana. Vamos lá então. O que é a imposição de mãos? A imposição de mãos consiste em um ato através do qual alguém com autoridade transmite bênção a outra pessoa. A imposição de mãos é a transmissão da graça de Jesus Cristo por meio de uma ou mais pessoas, chamadas e autorizadas a ministrar a oração por outra pessoa, impondo-lhe suas mãos. Em alguns casos, como em uma ordenação, a autoridade é transmitida. Outras vezes é dado poder espiritual com esse gesto. O Senhor é a fonte desse poder, mas de alguma forma os seres humanos também são envolvidos nesse momento. Ou seja, impor as mãos sobre a vida de alguém é abençoar essa pessoa. E quem abençoa é o próprio Deus. A bênção ela vem do próprio Jesus. Nós somos apenas esse instrumento que Deus usa para impormos as mãos sobre a vida do outro. Mas a bênção, a fonte desse poder, dessa bênção é o próprio Deus. Agora, qual o propósito quando impõe a mão sobre a vida de alguém? Como já falamos, o propósito dessa prática é abençoar. A Bíblia cita alguns momentos nos quais devemos impor as nossas mãos. E eu vou citar alguns desses momentos, depois você olha na apostila os outros exemplos que nós temos. Bom, impor as mãos era um momento para abençoar os filhos e sua descendência. É o que acontece lá em Gênesis 48, 13 e 20, quando Israel, Jacó, ele abençoa Efraim e Manassés, filhos de José. Então, ele abençoa, José é abençoado, seu filho, e abençoa os filhos de José, seus netos. E abençoa eles e toda a sua descendência. A imposição de mão também, ela serve para curar enfermos. Atos 4:40 vai dizer assim: ao pôr do sol, todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doenças os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, para curar enfermo, a palavra vai dizer que Jesus, que aquelas pessoas, elas trouxeram até Jesus diferentes tipos de enfermo, diferentes pessoas com diferentes enfermidades, com doenças, trouxeram até Jesus e Jesus, impondo as mãos sobre ela, curava. Isso acontece, então Jesus também dá essa ordem para os seus discípulos lá em Marcos 16, 18. Ele vai falar, impondo as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Para delegar uma autoridade. Moisés, ele faz isso com Josué, porque Josué vai ser o seu sucessor, vai dar continuidade à obra de Deus. E Moisés impõe a mão sobre a vida de Josué para que ele fosse abençoado, para que ele recebesse também a autoridade de Deus, para que ele cumprisse aquilo que o Senhor havia determinado. Então, ele delegou a autoridade a Josué diante também de todo o povo. Para enviar, comissionar para o serviço, para o ministério.
A gente tem exemplo aí dos diáconos, quando eles são instituídos, aqueles homens a ser escolhidos ao trabalho de diaconia, né, a servir as mesas. Os apóstolos oram por ele e a palavra vai dizer que ele impõe sobre ele as suas mãos, né, dando a eles ali autoridade para o serviço. Paulo e Barnabé também foram separados para a obra do Senhor, né, eles receberam, né, a oração, né, estavam jejuando, orando, impuseram as mãos sobre eles para que eles saíssem para fazer a obra, né, do Senhor. E outros exemplos que a gente tem lá na apostila que vocês, né, ao estudar vão perceber. Agora, quem impõe as mãos sobre a vida, né, do outro? Ninguém dá o que não tem, né? Se você não é abençoado, se você não tem a bênção, você não pode dar essa bênção para, né, você não pode abençoar outras pessoas. Por isso, para dar algo, temos que ter recebido primeiro. Ninguém dá o que não tem. Bom, a autoridade para impor as mãos baseia-se no fato e difere em cada um dos casos. Quem impõe as mãos, então? Quem impõe as mãos, por exemplo, sobre a vida dos seus filhos? A lição vai dizer que os seus pais, né? São eles que impõem as mãos sobre a vida dos filhos para o abençoar. Para curar enfermos, são os que verdadeiramente creem. Para delegar autoridades, são os que a possuem, as autoridades constituídas, né? Ou seja, né? A bênção, né, ela é dada de acordo com aquilo que é determinado pelo próprio Deus. Quem vai abençoar? Quem vai impor as mãos sobre o outro? Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem, por exemplo, autoridade para consagrar a vida para o ministério pastoral, é uma função na nossa igreja do bispo. É o bispo quem consagra, quem impõe as mãos sobre a vida, né, dos pastores e da pastora para que eles possam desenvolver o ministério pastoral, né? Então essa autoridade foi dada para o bispo, né? Ou seja, é algo que ele tem, que ele recebeu de Deus para que ele, né, posicionasse a vida, as mãos sobre a vida daqueles para o ministério pastoral. Por exemplo, eu já não tenho essa autoridade, né? Essa autoridade não foi dada a mim, então eu não tenho. Então eu não posso dar aquilo que eu não tenho, que eu não recebi, né? Essa autoridade é dada ao bispo. Impor as mãos sobre a liderança, sobre a clã da igreja, para consagrar o ministério, o serviço do Senhor. Né? Quem faz isso é o próprio pastor ou a pastora. É eles que têm a incumbência, o papel de abençoar aquelas pessoas que foram separadas para o serviço. Da mesma forma, os pais. Né? Os pais são aqueles que abençoam a vida dos seus filhos. Bom, tem outra coisa importante também. 1 Timóteo 5,22 diz que devemos ter o cuidado de não nos precipitarmos no impor as mãos para não abençoarmos situações pecaminosas, nos tornando assim cúmplice do erro. Paulo vai orientar Timóteo para que ele tivesse cuidado, né? Não fosse apressado ao impor as mãos sobre a vida de alguém, para que ele não fosse cúmplice do erro ou pecado de alguém. Para impor as mãos sobre a vida de alguém, né? Esse alguém, né? Você precisa ter essa autoridade, né? Diante do Senhor, e que o Senhor, né? É aquele que abençoa. Então eu não posso abençoar uma situação, por exemplo, de pecado. Então Paulo vai alertar ele, tenha cuidado quando você for impor as mãos sobre alguém, não se apresse, tenha calma, né? Tenha discernimento, espera, para que ele não fizesse nenhuma imposição de mãos a situações de pecado, situações que estavam contrárias à vontade de Deus, ser cúmplice de um erro.
Não devemos impor as mãos e abençoar coisas que Deus abomina. O que Deus abomina não é para abençoar. Né? Se está fora dos parâmetros bíblicos, não tem a bênção de Deus. Também devemos cuidar com quem impõe as mãos sobre nós. Porque se essa pessoa não honra a Deus, podemos estar sendo amaldiçoados e não abençoados. Também temos que ter o cuidado com aquelas pessoas que impõem as mãos sobre as nossas vidas. Quem é essa pessoa? Né? Quem é essa pessoa diante do Senhor? É uma pessoa, né, que está dentro do propósito de Deus, ela honra a Deus, a vida dela, né, honra a Deus. Então ela tem autoridade sobre as nossas vidas. Porque senão, ao invés de sermos abençoados, nós seremos amaldiçoados. Então temos que ter esse cuidado ao alguém impor as mãos sobre a nossa cabeça. Eu lembro que meu avô ele sempre falava que ele não deixava qualquer um impor as mãos sobre a sua cabeça. Ele não permitia que ninguém colocasse a mão sobre a sua cabeça. Ele tinha esse cuidado, ele tinha, esse discernimento. Ele sempre falava com a gente, quando éramos crianças. Tenham cuidado daqueles que vão impor as mãos sobre a sua vida, para que você não seja amaldiçoado, e sim abençoados pelo Senhor. Mas, tomando os cuidados necessários, não deixemos de impor as mãos e abençoar aqueles que procuram. Não embaracemos, amém? Então, precisamos ter cautela, termos cuidado, ao impor as mãos sobre alguma vida, a orarmos por alguém e não nos precipitarmos ao impor sobre ele as mãos. O Senhor vai nos direcionando, o Senhor vai nos mostrando, como eu falei lá no início, essa imposição de mão, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E só aqueles que estão cheios de Deus, cheios da sua presença, é que podem impor as mãos sobre nossas vidas, sobre nossas cabeças. Amém? Amados e amadas, que vocês possam pegar a apostila, pegar aí a sua lição 12, estudar, que tem os textos bíblicos, tudo detalhadinho. Pega a sua Bíblia, pega seu caderninho, a sua canetinha aí de anotação, anote, estude, dedique-se, peça ao Senhor discernimento. Qualquer dúvida você pode estar nos procurando, procurar o seu professor de escola dominical, para que você possa estar tirando as suas dúvidas. E que você possa aí fazer os questionários aí da apostila. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana de estudo abençoado. Deus possa ampliar o seu conhecimento, que a cada dia você possa crescer no conhecimento e na graça de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.